A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje, domingo 20 de março de 2022, vamos continuar o nosso estudo da Escola Dominical do primeiro trimestre, cujo tema é a supremacia das Escrituras. E hoje chegamos na lição de número 12, que vai falar sobre as epístolas, instruem e formam os cristãos. E o nosso texto bíblico está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, de 1 a 3, que diz assim a palavra de Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre o nosso estudo nesta manhã de domingo. Senhor meu Deus, aqui diante da Tua presença, Senhor, pedimos da Tua graça, Senhor, para que o estudo desta oportunidade, Senhor, abra os nossos olhos da fé, Senhor, entendendo cada vez mais a Tua Santa Escritura, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse trimestre, vendo sobre a supremacia das Escrituras, estamos tendo uma visão panorâmica de toda a Bíblia, dos 66 livros, 27 do Novo Testamento e 39 do Antigo Testamento. Então, só recordando, vimos lá, a princípio, o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, ali, o livro de Gênesis. Gênesis quer dizer princípio, e Deus, através deste livro, mostra como foi criado o homem e a mulher, o nosso planeta Terra, as coisas que aqui vivem, e também a queda do homem, o pecado que foi a rebelião contra a orientação de Deus de não comer do fruto proibido. Aí passamos para o livro de Êxodo, assim como os outros 4 livros de Moisés, que vai mostrar a história do povo de Deus. Em Gênesis já mostra que Deus escolheu Abraão e a sua família para que ele tivesse um povo aqui na terra, o povo de Israel. E nesses outros 4 livros, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, vai mostrar a história desse povo e a sua relação com Deus. Depois vai começar os 9 livros históricos, a entrada na terra prometida de Canaã por Josué, e vai lá para os livros de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, mostrando toda a história de Israel durante esse período que antecedeu a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Depois dos livros históricos, mostro lá 3 livros, Esther, Esdras e Neemias. Esther, o povo ainda já no cativeiro, e Esdras e Neemias, a volta desse povo do cativeiro. Vimos também sobre 5 livros poéticos e de sabedoria, não é? Livro de Jó, livro de Salmos,
Salmos são poesias. Vimos os escritos de Salomão, livro de Provérbios, de Eclesiastes e de Cantares. E depois vimos na última lição os 17 livros proféticos, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e todos os outros profetas menores. Menores no sentido que são livros menores que os 4 que citamos. E agora entramos nos livros do Novo Testamento, que são 27, vimos acerca dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala sobre a vida de Nosso Senhor aqui na terra, a rejeição do povo judeu a Jesus levou a criação da igreja, composta de todos os povos, judeus, gregos e gentios, unindo todos numa só fé, que são o que nós nos consideramos e a história chama de cristãos, seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo, salvos pela graça de Jesus. Isso, a história de Jesus, da sua infância e principalmente os seus 3 últimos anos, pregação do Evangelho e a sua morte na cruz, são descritos nos 4 evangelhos. O livro de Atos, escrito por Lucas, vai contar a história do início da igreja, a igreja primitiva, com a perseguição no começo e a difusão do Evangelho por toda a Ásia e a Europa, o mundo habitado naquele tempo. Hoje vamos entrar nas epístolas. São 21 epístolas e depois se completa com o livro de Apocalipse de João, 27 livros do Novo Testamento, perfazendo os 66 livros da Bíblia Sagrada. A lição desta semana tem como proposta apresentar o conjunto de doutrinas entregue à Igreja do Senhor por intermédio dos autores das epístolas do Novo Testamento. Então hoje nós vamos ter um panorama dessas epístolas, que são 21, 13 delas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Esse Paulo, escritor doutrinário da igreja cristã. Então vamos ter um panorama para que você tenha uma visão completa da Bíblia Sagrada. Então Paulo, ele começa com o livro de Romanos, e o livro de Romanos vai dar instruções a respeito da salvação. O justo viverá pela fé. Então todo o livro de Romanos, ele vai mostrar a salvação através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Gálatas, como ainda os cristãos naquele tempo estavam muito ligados à lei de Moisés, Paulo explica que ninguém é justificado pelas obras da lei,
mas pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa epístola é muito própria para os dias de hoje, em relação do cristão ao catolicismo romano. Muitas pessoas que aceitam Jesus como Salvador e vêm para as igrejas evangélicas vêm do catolicismo. O catolicismo foi a religião oficial do Brasil por muitos séculos e está enraizado na fé do nosso povo. E como os judeus que viviam debaixo da lei e se converteram a nosso Senhor Jesus Cristo tinham que compreender que aquelas obras da lei eram coisa do passado, o católico romano, quando se converte a nosso Senhor Jesus Cristo, tem que compreender que as doutrinas do catolicismo romano, elas não estão de acordo com as escrituras sagradas que falam que só o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, é o Cristo crucificado, como Paulo vai explicar lá na primeira epístola aos Coríntios. Olha, nós não podemos mais viver como meninos, alguns de vocês ainda estão na carne. Cristo foi crucificado pelos nossos pecados e nós estamos perdoados. Em 2 Coríntios, ele continua aí mostrando esse ministério da reconciliação. E ali ele vai destacar alguns pontos. A igreja de Corinto estava sendo dividida por irmãos que estavam soberbos, contrariando as doutrinas da reconciliação em Cristo Jesus. Depois ele começa a escrever outras cartas com instruções a respeito de Cristo. Efésios teme a Cristo como cabeça da igreja. Em Filipenses, ele enfatiza o cristão a viver em Cristo. Em Colossenses, ele sublinha: a vossa vida está escondida com Cristo. Duas epístolas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, epístolas bem próprias para o tempo que estamos vivendo. Em 1 Tessalonicenses, ele alerta: nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, falando sobre instruções a respeito das últimas coisas, ou seja, a igreja vai ser arrebatada em determinado momento da história. E segundo a Tessalonicenses, ele mostra que após o arrebatamento se iniciará a manifestação do anticristo. Tudo que nós vemos lá escrito em Apocalipse já é a manifestação do anticristo durante a grande tribulação. Então, o crente hoje, com todas essas instruções que recebemos lá de Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, tem como objetivo nos firmar na fé, nos afastarmos das heresias e aguardarmos o arrebatamento, porque depois do arrebatamento as coisas ficarão muito ruins aqui neste planeta Terra, com a manifestação do anticristo. Nós já estamos vendo
o princípio das dores, com muitas coisas acontecendo, essas pestes já se manifestando, essa guerra que estamos presenciando da invasão da Rússia à Ucrânia, com tantas mortes e sofrimento humano. São manifestações ainda tímidas daquilo que vai acontecer em futuro próximo. Então a igreja precisa estar muito cuidadosa, não vivendo na carne, como Paulo fala em Coríntios, não se ligando nas tradições passadas, como ele alerta em Gálatas. Termos uma vida cheia do Espírito Santo, dando fruto do Espírito, como ele nos ressalta na Epístola aos Efésios. E guardando sempre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, como acabamos de falar aí das epístolas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Esse nome romano, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, eram igrejas que Paulo escrevia, mas na verdade essas cartas são para toda a igreja durante toda a sua história, são para nós. No final, Paulo escreve instrução para os pastores e instruções pessoais. Lá em 1 Timóteo, Timóteo é um pastor que foi instruído por Paulo, filho na fé de Paulo. Paulo orienta Timóteo a combater as heresias através da sã doutrina, ou seja, procura ensinar o que está nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e nas epístolas escritas por mim, por Pedro, por João, por Tiago, por Judas. E orienta Timóteo a combater a sã doutrina. E lá em 2 Timóteo, ele enfatiza que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Então, para ele combater essas heresias que têm aparecido por aí, ele tem que conhecer muito bem a Bíblia Sagrada. E você também, que está em Cristo, precisa conhecer, porque muitas heresias que estão surgindo no nosso meio, surgem durante todos os séculos da igreja, é dentro da igreja que ela surge. Homens arrogantes, soberbos, amantes de si mesmos, em busca de dinheiro, em busca de prestígio, eles trazem ensinos falsos e enganam os irmãos incautos, ou seja, aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Por isso, essa orientação geral da Bíblia, para que quando você lê a palavra de Deus, você possa entender a importância daquilo que você está lendo com o teu momento atual. A Tito, que também era um pastor, o apóstolo Paulo enfatiza que ele deve contrapor-se aos falsos ensinos, ou seja, o pastor ele tem essa missão de se contrapor aos falsos ensinos, tem que ensinar ao cristão a viver uma vida no espírito e não na carne, e também tomar cuidado com aqueles hereges que entram dentro da igreja, contrapondo os falsos ensinos. E para isso ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Às vezes, o pastor é mal entendido, porque ele fala forte contra pastores que estão aí na mídia, fazendo sucesso na televisão, em diversos auditórios gigantescos,
mas que ensinam coisas contrárias à palavra de Deus. Então, quando um pastor simples, de igreja simples como eu, se contrapõe a esses pastores, parece que é assim como dizer, se ele conhece tanto a doutrina assim, porque ele não é grande que nem esse que está na televisão. Ele não é grande que nem esse que está na televisão, porque cada um recebe do Senhor uma missão, uma história, e deve viver lá dentro disso. Mas não significa que ele não conheça a palavra de Deus e que não possa se contrapor a pessoas que fazem muito sucesso, mas através de ensinos falsos, enganando muita gente, através da mídia. Então, nas epístolas nós vemos muito esse cuidado do apóstolo Paulo e dos demais pastores que escreveram outras epístolas, como Pedro, João, Tiago e Judas. Paulo também escreveu a epístola de Filemão, um irmão rico, e Paulo está na prisão e tem um encontro com um escravo, Onésimo, que estava foragido de Filemão. E Paulo escreve a Filemão pedindo que Filemão perdoe Onésimo, mandando Onésimo de volta para casa. O perdão é uma doutrina muito forte na Bíblia Sagrada, que é muito difícil para o cristão que está na carne manifestar. O apóstolo Pedro escreveu 2 epístolas. A primeira, Pedro, aborda acerca do sofrimento cristão. Então ele tem cuidado de cristãos que estão sendo perseguidos, sofrendo muito por causa do nome de Cristo. E ele mostra tudo isso como uma situação temporária que, no devido tempo, o cristão vai ser recompensado por aquilo que está sofrendo por pregar a nosso Senhor Jesus Cristo. No momento ainda não estamos vivendo isso, mas eu creio que em breve tempo a igreja vai ter que estudar muito essa epístola de 1 Pedro, porque a perseguição virá e não serão tempos fáceis para os cristãos aqui na terra. É o que diz a Bíblia Sagrada, e nós vamos precisar muito desse consolo que está em Pedro, em primeira epístola de Pedro, acerca do nosso sofrimento. Na segunda epístola, Pedro faz também uma mensagem de alerta aos ensinos dos falsos mestres. Então, sempre o que Paulo enfatizava, Pedro volta a reafirmar aqui que dentro da igreja iam surgir muitos falsos mestres ensinando doutrinas para corromper o cristão. Já João, nas suas 3 primeiras epístolas, as 3 epístolas, ele adverte sobre os falsos ensinos que negavam a encarnação de Jesus. Também explica que os salvos devem viver em comunhão com os irmãos. Em 2 João, novamente, as heresias do gnosticismo, doutrina tão presente hoje nos homens, são novamente refutadas.
a igreja é exortada a permanecer na doutrina de Cristo. Em 3 João, ele destaca a fidelidade dos irmãos Gaio e Demétrio e reprova o mau testemunho de Diótrefes. Em resumo, é isso que estão nessas epístolas. Em Hebreus, não sabemos quem é o autor, mas o livro de Hebreus repousa na supremacia de Cristo como sumo sacerdote. Então vai mostrando que Cristo é maior que Moisés, é maior que os profetas, é maior que os sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote da nossa salvação. E no final do livro de Hebreus, a partir lá do capítulo 11, vai mostrar que sobre a fé e daqueles que padeceram na fé, né? Vai fazendo uma retrospectiva de todos os que nós chamamos de heróis da fé, homens e mulheres que viveram a sua vida em função da sua fé, nunca a negando-a, mesmo que alguns tenham pago com a morte. Tiago é um livro muito pé no chão, vou chamar assim. Ele vai trazer o cristão à realidade. A fé sem obras é morta. Porque às vezes o cristão é muito falador, ama Cristo, Jesus é isso, é aquilo, e fala muito de Jesus a todas as pessoas, evangeliza, passa o WhatsApp. São youtubers, mas não tem obras. As suas obras são mortas, o testemunho é fraco. Falam uma coisa com a boca, mas o comportamento não é condizente com a Bíblia Sagrada. Então Tiago chama atenção a isso. Olha, você toma cuidado, que a fé sem obras é morta. Então, é uma exortação a ter uma vida condizente com aquilo que falamos. Já Judas também volta ao tema do salvo batalhar pela fé, também por causa dos hereges infiltrados na igreja. Então, para nós concluirmos, vimos aí, evidentemente, os irmãos têm que considerar o limite da nossa lição, cujo objetivo é apenas dar um panorama. Então, tratamos aí de 21 estamos vendo esses 21 livros de uma forma muito superficial, só para os irmãos terem uma ideia do que está acontecendo na Bíblia Sagrada através de todos os livros. Essas epístolas, a finalidade é preparar o crente para viver nesse mundo e aguardar preparado a vinda do Senhor. Então, leia essas epístolas e absorva os ensinamentos. A sã doutrina. É só essa que vale. É só essa que garante a sua permanência em Cristo. E é só o sangue de Cristo que, pela graça, nós somos salvos. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração, terminar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, por esse momento passado na Tua presença.
estudando a Tua palavra, Senhor, essas epístolas tremendas que falam das coisas concernentes à vida do crente aqui nesta terra, Senhor, e o seu preparo para encontrar com o Teu Filho. Abençoa a todos, Senhor, que todos nós possamos ser encontrados de pé naquele dia que Tu vens buscar a Tua igreja. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.